Saudações a todos os nossos irmãos de Santa Anésia, todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos, de podermos nos reunir por esse propósito tão enobrecedor para todos nós, para nós podermos nos debruçar nas mensagens espíritas, nas mensagens dos evangelhos, na mensagem de Jesus. E para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu gostaria de ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, obra trazida pelo Espírito Emmanuel, item 98, capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus, para a recepção dos benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. Após a leitura dessa belíssima mensagem, para nós refletirmos sobre as nossas capas, as capas que vestimos, e a necessidade de nos despirmos delas quando nós nos relacionamos com Jesus, com os amigos espirituais, eu gostaria de convidá-los a todos que nós possamos, nesses instantes, nos unir em oração, elevar os nossos pensamentos a Jesus, que é a luz do mundo. Senhor Deus, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, te buscamos em prece, Senhor, para te agradecer por tudo que recebemos, por tudo que nos ofertas nesse educandário divino. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso que não nos faltou. Te agradecemos pelo teto que nos abriga, pelo agasalho que protege nossos corpos. Te agradecemos por nossas famílias. Te agradecemos até mesmo pelas dificuldades que enfrentamos. Te agradecemos por Jesus. Jesus, tu que és o divino guia de toda a humanidade, o anjo de todos nós. Te agradecemos, Jesus, porque temos a certeza que aqui onde nos encontramos, recebemos tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento. Divino guia de toda a humanidade, que a sua luz se derrame sobre nós, iluminando nossos lares, iluminando nossos corações ansiosos, clareando nossos pensamentos e guiando nossos passos. Jesus, que toda essa luz que nos envolve possa permanecer conosco, não apenas nos instantes em que estaremos reunidos para o nosso estudo, mas que possamos, Senhor, levar essa luz conosco onde quer que estejamos. Abençoa-nos nesses instantes. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai,
em teu nome, Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, nós possamos iniciar o estudo desse sábado. Obrigado por tudo, Senhor. E assim, meus irmãos, é com muita alegria, conforme nós falávamos, é com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos, de nos reunirmos exatamente com esse propósito tão enobrecedor para todos nós, que é os estudos que nos proporcionam, de alguma forma, os subsídios para a nossa reforma íntima. E nós sempre iniciamos os nossos estudos lembrando daquele que é a luz do mundo, daquele que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós, que nos recebeu a todos nesse educandário, governador desse educandário. Nós sempre iniciamos nossos estudos lembrando de Jesus. E existe uma passagem muito curiosa que consta nos evangelhos. Essa passagem ela teria acontecido no Mar da Galileia. Segundo o espírito Amélia Rodrigues, era possivelmente lá pelo mês de dezembro, um mês em que ocorrem alguns fenômenos climáticos não tão raros como nós imaginamos. Mas quando nós falamos do Mar da Galileia, o Mar da Galileia tem dimensões menores do que as da nossa Baía de Guanabara. Ele não é tão grande assim quanto nós imaginamos. O chamado Mar da Galileia, na verdade, é um lago. Esse lago também tem diversos nomes, como Lago Genezaré, Lago Tiberíades, mas para aquela região desértica era um manancial tão importante, e é ainda nos dias de hoje, um manancial tão importante que ele é chamado de Mar da Galileia. Mas proporcionalmente ele é menor do que a nossa Baía de Guanabara. Todo o Mar da Galileia caberia dentro da nossa Baía de Guanabara. Isso para nós termos uma noção de que ele não é assim tão grande, embora seja especialmente importante. Um manancial. E Jesus teria pedido aos seus discípulos que cruzassem, que atravessassem o lago. Os seus discípulos então adentram a barca com Jesus. Curiosamente, os evangelistas vão registrar que Jesus fica à popa da embarcação. Em outras palavras, Jesus fica na parte de trás da embarcação. Quando, de repente, sendo o mês de dezembro, eles começaram a perceber que o tempo estava fechando. De repente, eles começaram a ser açoitados pelos ventos, começaram a surgir grandes ondas, e começou uma tempestade que, segundo o registro dos evangelhos, eles temiam que a barca adernasse, porque já começava a encher de água. Eles começavam a temer pelas suas vidas, enquanto Jesus repousava à polpa da embarcação. Os discípulos resolveram então chamar por Jesus. Acordaram-no. Jesus teria se levantado e numa única ordem teria aplacado a tempestade, os ventos e as ondas. Teria voltado-se para os seus discípulos após ter aplacado a tempestade e teria lhes advertido, teria lhes chamado a atenção, perguntando: onde está a fé de vocês? Onde está a fé daqueles personagens que temiam por suas vidas? Eram homens acostumados com o mar, a maioria deles. Boa parte dos discípulos de Jesus eram pescadores, homens acostumados a irem diariamente ao mar, conheciam diversos fenômenos dessa natureza, mas temeram que a embarcação adernasse, mesmo tendo Jesus a bordo. Eles temeram que a barca adernasse, que fossem a pique. E Jesus lhes perguntava: onde está a fé deles? Onde estava a fé deles que naquele momento titubearam? Quando Jesus termina de advertir-lhes, eles conversam entre si e se perguntam: quem é esse que até os ventos obedecem, que até as ondas obedecem, que a tempestade obedece? Quem era esse homem? Quem era essa personagem? Eles caminharam ao lado de Jesus por pelo menos 3 anos, imagina-se, e talvez não tiveram condições de conhecê-lo quem ele realmente era. Eles presenciaram, testemunharam diversos dos fenômenos mais inimagináveis por nós todos. Estavam ao lado de Jesus, que é a luz do mundo, e não o conheciam.
é um símbolo para todos nós. Essa passagem, no mínimo curiosa, é um símbolo para todos nós. Quando nós observamos, por exemplo, que Jesus repousava à popa da embarcação, Jesus não estava à proa, ele estava à popa. Ele não estava na frente da embarcação, ele estava na parte de trás. Nós começamos a compreender que a tarefa de guiar a embarcação era dos discípulos de Jesus, era daqueles homens. Jesus permanecia à popa, porque não era dele a tarefa de conduzir a embarcação. Em nossas vidas, a barca representa nossas vidas, porque em nossas vidas também somos nós os responsáveis por conduzir a nossa barca. Mesmo tendo Jesus conosco, a tarefa é nossa. Jesus nos dá a segurança da qual nós necessitamos, na certeza de que Ele estando conosco, nada poderá dar errado. Jesus está conosco, mas está à popa. Quem está à proa somos nós. A tarefa de conduzir a nossa embarcação é nossa, naturalmente. É necessário que nós assumamos o protagonismo de nossas vidas. Nós ficamos, às vezes, esperando as coisas caírem do céu. A gente fica esperando, por exemplo, a tarefa da reforma íntima, que é uma tarefa que todos nós assumimos no momento de reencarnarmos, a tarefa de melhorarmos, de vencermos, de reconciliarmos, de sermos bons. Essa tarefa é nossa. Mas a gente fica esperando que isso tudo caia do céu, não passe de mágica. A gente às vezes fica imaginando que se formos ao centro espírita, tomarmos passes. Imagina, meus irmãos, nesses anos todos de centro espírita, quantos passes eu já não tomei? Quantos litros de água fluidificada eu já não bebi? São muitos anos, são mais de 30 anos frequentando diversas searas espíritas. Quantos passes eu já não tomei? Às vezes, mais de uma vez na semana, são centenas de passes. E nós, às vezes, nos iludimos acreditando que isso, que embora nos auxilie, é o suficiente para que nós sejamos bons, para que nós melhoremos no sentido da moralidade. Não é verdade. A verdade é que a nossa reforma íntima é uma tarefa que exige de nós ação, exige alguma ação de nossa parte. Não é algo passivo, é algo que tem que ser ativo. Assumamos o protagonismo da nossa reforma íntima. Não temos nada a temer. O que nós podemos perder, pelo amor de Deus? A vida. Quando nós sabemos que a vida, a verdadeira vida, é além dessa vida. O que nós podemos perder? Coisas materiais. Nós sabemos que as coisas que ora nós usufruímos não são nossas, são empréstimos, mas no momento em que nós retornarmos para a pátria espiritual, nós não as levamos conosco. Nós temos medo de perder o quê? Pessoas. Não se perdem pessoas, pelo amor de Deus. As pessoas que verdadeiramente se amam e se querem bem permanecem juntas ante a eternidade. Nós não somos também donos de ninguém para julgarmos nossos, no sentido de que perdemos aquilo que é nosso. Não, pelo amor de Deus. Então nós não temos nada verdadeiramente a temer. E nesse sentido nós não podemos esquecer de que Jesus está conosco. Mas a tarefa é nossa. A tarefa de conduzir a nossa embarcação é somente nossa. E não podemos transferir essa responsabilidade para outros. Quando nós pensamos nas virtudes todas das quais nós ainda necessitamos, de que nós já sabemos que devemos tê-las, mas ainda não as temos, as virtudes das quais nós necessitamos, nós encontramos no Evangelho Espírita a paciência. A paciência é algo que tem que ser por nós cultivado, no seu sentido mais amplo, porque quando nós falamos da paciência, conforme nós encontramos no Evangelho, não é só a paciência de esperar passivamente, não é simplesmente aquela paciência como consta nos dicionários, não é simplesmente a paciência de quem aguarda, mas é aquela paciência de quem é resiliente, de quem é resignado, de quem compreende, de quem tolera. Essa é a paciência que nos fala no Evangelho Espírita, de que as coisas difíceis das quais nós necessitamos passam naturalmente. Passam. Tudo passa. Quantos problemas nós já enfrentamos na vida que passaram e que no momento em que nós enfrentávamos esses problemas, nós imaginávamos que não iriam passar. E passaram, e hoje nós falamos deles às vezes até rindo, mostrando o quanto que nós superamos os problemas.
A vida é exatamente assim. É necessário que nós tenhamos resiliência e resignação. A resiliência é a capacidade de nos adaptarmos aos problemas, sem permitir que eles nos machuquem, de nós nos adaptarmos. A resiliência é verdadeiramente adaptação e a resignação. É nós aceitarmos as dificuldades, as adversidades, na certeza de que temos aquilo do qual nós necessitamos. Aceitarmos sem reclamar, sem blasfemar, pelo amor de Deus. É esse o sentido da paciência, mas existem ainda sentidos mais profundos. Por exemplo, quando nós lembramos da parábola do joio e do trigo, quando os servos do Senhor avisaram para ele que existia joio semeado junto ao trigo, perguntaram se queriam que o Senhor, que eles arrancassem o joio, que eles arrancassem o joio de junto ao trigo. O que o Senhor teria respondido que não, que era necessário que o joio crescesse ao lado do trigo, porque ao arrancar o joio, eles poderiam também desenterrar o trigo. É necessário que o joio esteja ao lado do trigo. É necessário que o trigo cresça ao lado do joio. Isso para nós tem um significado muito profundo na certeza de que não existem superficialidades nos ensinamentos de Jesus. Era uma mensagem para todos nós de tolerância. Talvez o mais importante tratado de tolerância que todos nós já vimos. É necessário que nós sejamos compreensivos e tolerantes com aqueles que pensam diferentes de nós. É necessário que os bons sejam tolerantes com os maus. Ainda existe a necessidade de vivermos nesse mundo de provas e expiações, onde ainda existe a ganância, a iniquidade, a desonestidade. É necessário, porque se nós começarmos a pensar na ideia de excluirmos, de retirarmos, de extirparmos aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que nós julgamos como maus, Jesus nos dava essa grande lição sobre tolerância, para nós compreendermos as dificuldades que os outros ainda apresentam. Respeitemos o tempo de cada criatura, pelo amor de Deus, isso é termos tolerância, porque as pessoas só nos dão aquilo que elas têm para dar. As pessoas não podem nos dar aquilo que elas não possuem. Não existe a possibilidade de alguém nos dar aquilo que ela não possui, e seria extremamente descaridoso da nossa parte exigirmos dos outros aquilo que eles ainda não têm para dar. Então sejamos tolerantes, principalmente nesses tempos tão difíceis que atravessamos. Toleremos aos que pensam de forma diferente, toleremos aos que agem ainda de forma tão materializada, ignorando as verdades das quais nós conhecemos. Respeitemos, porque é possível que há bem pouco tempo nós também agíssemos dessa forma. Hoje nós já agimos diferentes. Mas é bem verdade que talvez há bem pouco tempo nós fazíamos o mesmo. Então sejamos tolerantes, sejamos compreensivos, sejamos pacientes, exatamente ao exemplo de Jesus, que tolerou-nos à sua volta, derramando para nós os seus ensinamentos amorosos, tolerou-nos. Nós, nas nossas dificuldades, com as nossas mesquinharias, com as coisas do mundo da qual ainda alimentamos, Jesus amorosamente nos deu as lições mais importantes para que nós vencêssemos, para que nós nos vencêssemos, porque estamos aqui para nos vencer. A gente costuma falar ou ouvir pessoas falando que nós estamos aqui para vencer no mundo, na verdade. Não é verdade, não. Nós estamos aqui para vencermos as nossas dificuldades, as nossas más inclinações, o nosso egoísmo, o nosso ciúme. É para isso que nós viemos. Nós não viemos para vencer mais nada ou mais ninguém. Viemos ao mundo para vencermos-nos. Essa é a nossa tarefa aqui. E Jesus nos dava as lições de tolerância, de paciência, paciência com resignação e com resiliência, na certeza de que mesmo nos momentos mais difíceis que nós atravessamos e atravessaremos, porque não existem privilegiados entre nós, certamente nós atravessaremos momentos difíceis. Somos capazes de suportar, é para o nosso bem, está de acordo com aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso. Porque, como nos ensinam os evangelhos, não existe uma cruz pesada
para ombros frágeis. As dificuldades que nós enfrentamos, invariavelmente, estão de acordo com a nossa capacidade de suportá-las. Por mais que no momento da prova, nos momentos mais difíceis, os nossos problemas pareçam ser bem maiores do que verdadeiramente são, tenhamos a certeza de que nós somos capazes de superá-los, de suportá-los, de atravessá-los, mesmo aqueles problemas que às vezes se esticam por uma vida toda. Isso não existe, porque a verdadeira vida não é essa. Meus irmãos, nós espíritas nós costumamos falar que existem várias vidas, isso não é verdade. A vida é uma só. Nós só temos uma vida. E essa vida que nós temos diversos momentos chamados de reencarnações, em que nós mergulhamos no plano carnal, para nós, através de provas, de novas experiências, de oportunidades, recomeços e reencontros, para que nós possamos nos melhorar, nos vencer. Mas a vida é uma só. E no momento em que nós nos despedimos do mundo corpóreo, retornamos à pátria espiritual, nós levamos conosco tudo aquilo que nós acumulamos para dentro. Inclusive, os momentos de prova, os momentos difíceis que nós vencemos, são provas vencidas. Fica para nós a alegria de nós vencermos, a alegria que nós sentimos ao percebermos que nada dura, nada que é difícil, nada que é doloroso, nada disso que nos magoa, que nos fere, fica para sempre. Nós sempre, nós sempre despertamos para novas oportunidades. E as dificuldades que enfrentamos ficam para nós as lições. Então sejamos pacientes, porque não existe nada que possa verdadeiramente nos derrubar. Não existe nada que verdadeiramente possa nos aniquilar. Tudo aquilo que nós enfrentamos na vida está de acordo com as nossas necessidades. É para o nosso bem, para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Apesar da dor, apesar das dificuldades, nós não podemos esquecer quem é aquele que está conosco em nossa embarcação. Está lá, deitado à popa. Na verdade, nem acredito que esteja deitado, não consigo imaginá-lo dessa forma. Está conosco, está ao nosso lado, caminha conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. Tenhamos fé, certeza e ânimo de que nós somos capazes de alimentar a paciência, de vencermos-nos, não esperando que a paciência caia do céu. Eu acho engraçado que às vezes, nós costumamos usar frases do tipo: Senhor, dai-me paciência, como se a paciência fosse uma virtude que pudesse ser dada. Ninguém dá paciência, Deus não nos dá, não dá paciência. A paciência é uma conquista nossa, tem que ser lutada com o nosso suor. Nós temos que assumir o protagonismo de nossas vidas e percebermos que a nossa reforma íntima não cai do céu, depende da nossa ação. Então é necessário nós cultivarmos a paciência. É bem verdade que no começo nós perceberemos o quão difícil é, mas vamos cultivando lentamente. Vamos cultivando a paciência, porque nós conquistaremos a paciência. Tem gente que não consegue nem esperar, às vezes, numa fila de supermercado, que já se torna impaciente. É necessário que nós exercitemos a paciência e a compreensão, a tolerância e o respeito. É algo que se cultiva, pelo amor de Deus. Ninguém pode dar para a gente paciência. Somos nós que temos que conquistá-la. Da mesma forma também que nós nos lembramos aqui, outra frase que nós usamos comumente, que é perder a paciência. Os Espíritos vão nos dizer que as virtudes, inclusive a paciência, quando nós adquirimos, nós não perdemos. Se nós estamos perdendo a paciência, é porque nós não a temos de fato. Não existe perder paciência, porque não existe retroagir, dizem os Espíritos. Depois que nós adquirimos a virtude da paciência, ou qualquer virtude, nós não damos passos atrás, nós não retornamos, nós não perdemos. Então, se nós andamos por aí ainda impacientes ou perdendo a paciência, é porque, na verdade, nós nunca a tivemos. Porque para termos paciência é necessário algum esforço de nossa parte. É necessário ação. É necessário que nós desejemos verdadeiramente a paciência. É necessário que nós
sejamos resilientes e resignados, no sentido da compreensão. Compreendamos, sejamos pacientes com as faltas alheias, sejamos pacientes com as nossas dificuldades nos momentos das provas. Isso é a paciência, conforme nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, espíritas que somos, que temos os ensinamentos de Jesus como nosso roteiro de vida, na certeza de que em tudo aquilo que Jesus nos ensinava, nós encontramos invariavelmente aquilo que nós necessitamos. Peguemos então a lição da paciência como nosso objetivo, dos inúmeros objetivos que traçamos para nós, nas nossas metas. Vamos tentar alimentar a paciência em nossas vidas, no sentido mais amplo que pudermos. E quem sabe, os nossos exemplos de paciência, que são para nós verdadeiramente muito saudáveis, que nós possamos de alguma forma motivar outras pessoas à nossa volta, que possam tentar nutrir e alimentar a paciência também, quem sabe. Vamos transformar a paciência numa verdadeira epidemia, no sentido de, através de nossas paciências, nossa paciência, a paciência que alimentamos, possamos, quem sabe, inspirar outras pessoas. Sejamos fortes. As dificuldades passam. Sejamos tolerantes com aqueles que estão à nossa volta. Sejamos tolerantes com aqueles que pensam diferente. Às vezes nós percebemos pessoas querendo brigar, até por pessoas que torcem para times de futebol diferente dos nossos, dos seus. Pelo amor de Deus. Vamos dar ao direito das pessoas que estão à nossa volta estarem exatamente onde devem estar, porque as pessoas não têm condições de nos dar ou nos oferecer aquilo que elas não possuem. Sejamos pacientes e tolerantes com todo mundo. Sejamos pacientes nos momentos das provas, das adversidades. E tenho certeza que os frutos da nossa paciência são frutos para nós mesmos saborearmos. É algo que nos faz bem invariavelmente. Cultivarmos a paciência é algo que nos faz bem a nós. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. E eu gostaria de convidá-los a todos que nós possamos orar novamente. Mas nesse momento vamos orar em especial para que os bons espíritos possam nos inspirar no sentido da paciência, no sentido de fortalecermos-nos, no sentido de lograrmos a nossa reforma íntima. E assim, Senhor, nos instantes finais desse nosso pequeno estudo do Teu Evangelho, queremos Te pedir, Senhor, que a Tua luz possa nos inspirar, para que nós possamos ter cautela, calma e paciência, na certeza que nesse educandário divino, nesse educandário onde Tu nos recebeste, nós recebemos aqui tudo aquilo do qual nós necessitamos para a nossa reforma íntima, para vencermos nossos vícios, nossas más inclinações morais. Senhor, que toda essa luz que nos envolve nesses instantes possa daqui se irradiar, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor, Senhor. Ampara aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, nas ruas, nas marquises, nas calçadas. Ampara aqueles que desencarnam, Senhor, desconhecendo as verdades da vida. Abençoa os que passam pelas provas. E principalmente, Senhor, guia nossos passos, para que nós não venhamos a continuar tropeçando nas nossas próprias faltas, nos nossos vícios, nas nossas dificuldades. Clareia nossos pensamentos para que nós possamos vencermos-nos, Senhor. Ilumina nossos lares. Que toda essa luz seja uma constante em nossos lares. E assim, divino amigo, primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar o estudo desse sábado. Obrigado por tudo, Senhor, e permanecei conosco.